Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Muita gente está recebendo aí questionamentos através de extratos, avisos, em que quando você recebe os valores do seu benefício do Auxílio Brasil, automaticamente chega uma mensagem dizendo que foi bloqueado, foi suspenso, você vai passar nos próximos 30 dias, você vai ficar sem ter o benefício à disposição. Um tipo de suspensão, um tipo de bloqueio. E aí, o próprio Ministério da Cidadania vem informando que está reiniciando mais um pente fino. Muita gente se preocupa e deve se preocupar porque problemas de atualização podem ocasionar, sim, a suspensão do benefício. O que é que vem por aí? Preste atenção, acompanhe esse vídeo para você ficar atento sobre o que deve ser feito, os cuidados que você deve ter daqui para frente, tá? O Ministério inicia o processo de reanálise dos perfis. Pouco mais de 18,07 milhões de perfis do Auxílio Brasil estão sendo analisados. Os bloqueios, as suspensões, inclusive, podem acontecer mais uma vez. Então, atenção, nesse momento, o Ministério da Cidadania, praticamente aí há poucos dias dos pagamentos, né, dia 18, quarta-feira já, na outra semana, vai iniciar os pagamentos, e aí o Ministério da Cidadania está colocando em prática o processo de análise das contas do Auxílio Brasil. O que é isso, Alex? É procurar alguma falha, procurar algum critério, alguma irregularidade por parte desses beneficiários. O objetivo, segundo o Ministério da Cidadania, é entender se os usuários que fazem parte do benefício seguem obedecendo todas as regras de permanência no projeto. O processo pode resultar em alguns bloqueios de contas. Tem como resolver? Tem alguns problemas que podem ser solucionados. Acompanhe esse vídeo, tá? A prática de analisar mensalmente os perfis do Auxílio Brasil nasceu ainda no ano passado, quando o governo federal iniciou os pagamentos da nova fase do auxílio emergencial. A ideia central era encontrar possíveis fraudes e diminuir os gastos públicos com pessoas que, em tese, não precisam do dinheiro. A prática continua esse ano com os repasses do Auxílio Brasil, quando o governo concluiu um pagamento. O Ministério da Cidadania e também a Dataprev começam a analisar os dados dos usuários. Eles podem, por exemplo, comparar as informações presentes no CAD único com as que estão disponíveis em outros bancos de informações. É importante lembrar que o governo não analisa apenas os dados atualizados pelo próprio usuário no CAD único. Eles podem comparar as informações com as que estão disponíveis em plataformas como a do Ministério do Trabalho e até mesmo do INSS, ou seja, CAGED e Instituto Nacional de Seguro Social, por exemplo. É uma análise, uma comparação, se alguém está recebendo algum tipo de pensão, se passou a receber algum tipo de pensão, se por acaso estava trabalhando com carteira assinada e agora de repente foi demitido e o sistema foi atualizado e agora estão contactando ou detectando algumas falhas, ou seja, teve gente que recebendo algum tipo de pensão, que não pode. Teve gente, segundo o Ministério da Cidadania, que estava recebendo seguro-desemprego também, e pelas regras não pode. Enfim, são esses tipos de situações. Você fica perguntando, Alex, o que eu devo fazer para evitar algum problema como esse, né? Uma notícia desagradável de suspensão de bloqueio? Eu vou explicar para você, tá? Antes de mais nada, eu peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto. É importante você fazer isso aqui agora. Você está vendo que a gente vai se envolvendo com o assunto, aí vai deixando para depois, termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa moralzinha aqui, dá esse joinha, tá? Desse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele. Fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Antes de concluir essa informação, deixa eu só lembrar que essa semana é uma semana tensa, uma semana de expectativa sobre dois pontos. Primeiro ponto, a definição, o presidente deve sancionar os R$400, ele sancionando, ou seja, aprovando, assinando, sai no Diário Oficial da União, sai no Diário Oficial da União, os R$400 se torna fixo, permanente, 2022, 2023 e por aí vai, tá? Sendo isso anunciado, aí entra a questão da regulamentação por parte dos consignados, do empréstimo. Então, hoje o empréstimo já está funcionando, que é o Sim Digital, via Caixa Tem, também para o MEI,
R$ 3.000, Sim Digital R$ 1.000, tá? O MEI, o microempreendedor individual, para fazer esse empréstimo, precisa se dirigir até a Caixa Econômica Federal, tem que ter pelo menos um ano de MEI, e o público geral, inclusive negativados, pessoas com nome sujo no SPC e Serasa, que devem menos de R$ 3.000 ou que não fizeram nenhum empréstimo antes de um ano, né? Se fez algum empréstimo até um ano, não tem direito. Se fez um empréstimo depois de um ano, tem direito. E o limite, né? Não pode estar devendo acima de R$ 3.000. Se estiver devendo mais de 3.000, também não é autorizado, não é liberado o empréstimo, ok? Então a previsão é que o ministro Bento, junto com o próprio Senado Federal, possam definir essa situação. Antes era uma decisão que cabia ao ministro, mas agora o Senado deve entrar também em pauta sobre isso aí, inclusive estipular até uma data, até o dia 16 de maio, para definir tudo isso, tá? Ou seja, o consignado do Auxílio Brasil, o empréstimo, ok? Dia 18 agora de maio começam os pagamentos, final do mês 1. Mês de maio não tem Vale Gás agora só no próximo mês, mês de junho. Há uma expectativa que também seja debatido na Câmara a questão para dobrar o número de beneficiários no Vale Gás, para passar para 11 milhões de beneficiários, já que passou no Senado e agora depende aí da Câmara Federal, que ainda não definiu uma data para votar. Também eu lembro daquele projeto, você que sempre pergunta, o projeto dos R$ 300, para motoristas, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos, e que fala de R$ 300 durante 12 meses, 12 parcelas de R$ 300. Caso isso seja debatido na Câmara e votado, aí o governo teria que conseguir uma brecha para tentar pagar esse ano, porque devido à lei é proibido pagar esse tipo de benefício em ano eleitoral, né? Eu já venho falando que vários juristas, parlamentares vão tentar encontrar uma brecha para fazer esses pagamentos, caso consigam espaço e vote nesse auxílio de R$ 300 durante 12 meses. Então a gente está acompanhando isso também para e passo todo dia, tá? Bora voltar aqui para o Vale Gás. Então, para o Vale Gás não, para a questão do pente fino. O cidadão, ele não precisa realizar nenhum tipo de procedimento para que o seu perfil seja reanalisado. Segundo o próprio Ministério da Cidadania, o processo acontece de maneira automática. E há um sistema que tem a função de detectar as informações contidas em cada um dos cadastros. Isso é de forma automática. Um dos pontos que mais costumam gerar dúvidas justamente aos cidadãos é sobre a questão do seguro-defeso. O seguro-defeso gera dor de cabeça para os beneficiários do Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania explica que o recebimento desse programa do INSS pode gerar sim uma suspensão temporária do Auxílio Brasil. Então o seguro-defeso é um programa que paga um saldo em dinheiro para os pescadores artesanais impedidos de pescar em determinados períodos de reprodução de algumas espécies de peixes. Durante esse período, ele recebe apenas o seguro-defeso. A informação repassada pelo INSS também é analisada no pente fino do Ministério da Cidadania nesse período de análise de dados. Bem, o cidadão que passa por um cancelamento ou mesmo bloqueio do Auxílio Brasil, ainda assim tem chance de voltar a receber o dinheiro do programa. Então, o primeiro passo, se isso acontecer com você, é visitar o aplicativo oficial do benefício que está aí disponível para download nos sistemas Android e iOS. Você baixa o aplicativo, tá? Para você, a primeira coisa é você analisar a sua situação por lá. O cidadão pode conferir se o seu projeto foi realmente bloqueado. Além disso, ele receberá uma mensagem com a razão apresentada pelo governo federal para o bloqueio do programa. Por que você teve o benefício suspenso ou bloqueado, né? Não é por acaso que corta e pronto. Eles avisam, às vezes dão um código, enfim. O Ministério também explica como o indivíduo pode proceder para voltar para a folha de pagamento. Geralmente, o cidadão, eu sempre digo, precisa ir pessoalmente até o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, com alguns documentos para tentar recuperar o direito de receber o Auxílio Brasil novamente já nos próximos meses. Então, leva aí toda a documentação, né, de quem está no seu cadastro, RG, né, comprovante de residência, se tiver algum tipo de comprovante de renda, se tiver renda na família, leva também, enfim, faz toda a apuração desses documentos, tá? E leva aí até o CRAS
para poder ter uma chance de eles, né, uma chance para que eles possam atualizar e, consequentemente, você voltar a receber o Auxílio Brasil, tá? Então, fica muito atento. Alex, Vale Gás que é bom nada ainda, né? Pois é, eu sempre lembro que o próprio presidente tinha pedido um orçamento aí para pagar um Vale Gás para mais famílias e até chegou a demitir um presidente na época, trocou o presidente em menos de um ano, já tem outro presidente da Petrobras e até agora nada. Muita gente diz, se o presidente, que é o presidente, está pedindo esse orçamento da Petrobras e não está sendo atendido, imagina quem é que vai poder fazer esse pedido. Aí você vê, a própria Petrobras, uma empresa aí bilionária, né, está lucrando em cima do suor dos trabalhadores, de nós brasileiros, porque outro aumento aí está sendo disponibilizado, né, está sendo anunciado de cerca de 20% dos combustíveis, e a gente começa a observar. A empresa Petrobras parece que só tem o nome de genuinamente nacional, brasileira, mas na verdade não trabalha para nós, não trabalha para nós, parece que trabalha para estrangeiro, porque todo mundo passando aperto, todo mundo passando perrengue, né? Todas as empresas, todos nós brasileiros economizando, inclusive saiu uma matéria, só para você ter ideia, enquanto a Petrobras faturando bilhões de reais e não atende nem o presidente para liberar esse orçamento, enquanto isso o salário mínimo, lamentavelmente, está perdendo o poder de compra. Saiba uma matéria, inclusive, no site do Globo, falando sobre essa situação. E deixa eu mostrar aqui, só para você entender como é que está a manchete. Diz, no governo Bolsonaro, o salário mínimo perde poder de compra pela primeira vez desde o Plano Real. Aí diz que o levantamento mostra que, descontada a inflação, queda será de 1,7%, ou seja, é histórico isso. A gente já vem acompanhando que tudo está subindo nesse Brasil. E aí, a matéria fala que o presidente, né, vai terminar o seu mandato em dezembro desse ano, como o primeiro presidente desde o Plano Real a deixar o salário mínimo valendo menos do que quando entrou. E aí a própria matéria fala que nenhum governante nesse período, seja no primeiro ou segundo mandato, entregou um salário mínimo que tivesse perdido o poder de compra. E aí, pelos cálculos da corretora, uma empresa chamada Turley Prebon Brasil, a perda será de cerca de 1,7%. Isso quer dizer o seguinte, se a inflação não acelerar mais do que o previsto pelo mercado no Boletim Focus do Banco Central, base das projeções da corretora, as previsões vêm sendo revisadas para cima a 16 semanas. Aí o piso salarial cairá de R$ 1.213 para R$ 1.193 entre dezembro de 2018 e dezembro desse ano, descontada a inflação, ou seja, segundo os cálculos que eles fazem, como tudo está subindo, o poder do assalariado, né, o poder de compra do salário mínimo está ficando menor. Tem dúvida sobre isso? Nada. E aí entra a Petrobras. A Petrobras está faturando aí, só agora nesse primeiro trimestre, faturou mais de 44 bilhões de reais. Eu fico pensando, por que tanto faturamento? Aí o atual presidente da Petrobras disse, porque a empresa é organizada. Organizada desse jeito? Subindo o preço? Aí é muito bom. Qual é a opção que nós, brasileiros, temos? Nenhuma. Se tivesse dois tipos de empresas que fornecessem, por exemplo, petróleo, combustível, um ia concorrer com a outra, mas aí só tem a Petrobras e pronto. E tchau. Na hora que eles aumentam, todos os postos devem aumentar, né? E a gente vê que é uma política que realmente mata a população, machuca a população, porque é um efeito dominó. Quando o petróleo sobe, sobe todos os produtos alimentícios, produtos, né, serviços, tudo sobe. E lógico, aí vai sobrar para quem? Para mim, para você, para nós brasileiros, que começamos já mal o ano e já pagamos aí trilhões de reais em impostos. O Brasil é um dos países hoje que mais paga impostos em todo o mundo. E a população mais pobre, mais simples, é a que mais paga, porque paga o mesmo imposto do rico. E aí fica difícil. A pessoa já ganha pouco, já não tem nenhuma renda e ainda paga impostos e mais impostos lá em cima. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Dá aqui os parabéns para todas as mulheres, especialmente as mães, né? As mães pelo Dia Internacional, né? O Dia das Mães no último domingo, dia 8 de maio. Parabéns às guerreiras, às lutadoras. Vocês merecem todo o nosso respeito, né? Por organizar, tomar conta dos filhos, a família, enfim. Tá? Parabéns a todas as mães, um beijo no fundo do coração de cada uma de vocês. O governador do Amazonas, o governador Wilson Lima, falei isso no vídeo anterior,
no vídeo anterior, ele antecipou o pagamento do auxílio estadual permanente no valor de R$ 150. E aí está injetando aproximadamente 45 milhões de reais na economia do estado do Amazonas. Eu fico pensando, por que outros governadores não fazem isso? Por que o governo federal também não fez isso, né? O governador Wilson Lima, ele autorizou, na última sexta-feira, a antecipação do pagamento da parcela de maio do auxílio estadual permanente. E aí, justamente para poder fazer uma homenagem às mães. Que coisa boa, coisa linda, né? Um gesto bacana. Isso deveria ser também copiado pelo governo federal. Passamos aí pelo Dia das Mães, o governo federal deveria ter antecipado também o Auxílio Brasil, né? Mas fazer o quê? Paciência. Agora sim, estou no Instagram do blog Alex Silva. Segue a gente lá e compartilha esse vídeo, tá? Vai lá no blog Alex Silva no Instagram. Blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.